Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem. Hoje, sábado, você que está chegando no vídeo pela primeira vez, não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália, falo com vocês da cidade de Forlì, na Emília-Romagna. E esse vídeo eu vou estar falando sobre a alopécia, que é um problema, gente, que afeta milhares de pessoas, tanto homens como mulheres, assim como eu. Bom, eu comecei a ter alopécia há muitos anos atrás. Eu não me recordo nem bem quantos anos exatamente eu comecei a perder meus cabelos, porque eu ainda estava na fase da adolescência. Comecei perdendo esses primeiros aqui da frente, gente. Ó, vocês veem, eu tenho aí uns 3 centímetros, né, de cabelo aí faltando aqui na frente. E eu comecei a perder aos poucos aqui essa parte. Eu vi que eu amarrava, às vezes, mais apertado meu cabelo. Ele ia se soltando e soltava a raiz, né? Que é aquela partezinha branca. E até hoje se solta. Antes eu pensava, nossa, é porque eu amarro meu cabelo muito... Tô amarrando meu cabelo muito forte. Às vezes eu fazia aquelas polpinhas no cabelo, porque eu queria que meu cabelo crescesse. E aí eu comecei a ter a perda de cabelo aqui na frente, né? Então... mas o que eu queria falar com vocês é sobre as causas da alopécia. Tem muita gente comentando aí no vídeo ainda, né? O vídeo que eu fiz a semana passada, no sábado passado, né? Eu tava me maquiando aqui, colocando a minha laser, que eu comecei a usar laser. Aí quando eu estava no Brasil ainda, eu acredito que foi em 2019, 2020, acho que em 2020, um pouquinho antes de eu fazer aqui o canal, eu comprei uma laser que era sintética. Uma laser preta, tem até o vídeo comigo. Com ela era horrível a laser. E aí eu comecei a fazer meus primeiros vídeos com aquela laser, gente. Então, assim, hoje eu tô bem natural aqui, meu povo, pra fazer esse vídeo aqui, né? Pra falar com vocês sobre essa questão da alopécia. Muita gente falando assim, ah, faz um transplante capilar na Turquia, faz isso, faz aquilo. Mas assim, gente, eu ainda não tive uma avaliação, né, médica, ainda não fui no médico, pretendo ir. Mas como eu tô agora, nesse momento, com algumas prioridades, então, nesse momento, nesse exato momento aqui, tipo a semana que vem, próxima semana, né, não vou. Mas eu já tô pesquisando um médico aqui, para que eu possa fazer essa primeira consulta. É um médico especialista que trata dessa questão capilar, não é médico dermatologista, não. Antes eu pensava que era dermatologista. Eu conheci uma pessoa aqui que ela teve alopécia, mas não como eu, né? A alopécia dela é aquelas que ficam um buraco, né? Vou até falar sobre esse tipo de alopécia que existe, né? Para que a gente possa até entender melhor que eu acho que nem todo caso precisa de um transplante capilar. O meu, eu não sei. Mas, como eu disse a vocês, essa pessoa que eu conheci aqui, ela fez consulta com esse médico. E aí depois é tricólogo, tá? O nome do médico especialista de cabelo. E ela me mandou até as coisas que ela tinha tomado na época. Aí eu não comprei. Então, assim, até perdi tudo, assim, não tenho mais nem o contato dela e nem que ela tomou e que deu realmente resultado pra ela. Ela voltou o cabelo dela a crescer, né? Ela ficou aqueles buracos assim no cabelo. Então, é isso, minha gente. Mas eu acho assim, que antes da gente tomar qualquer decisão, eu vou pra Turquia fazer um transplante capilar. Primeiro eu preciso ter uma avaliação do médico, que o médico me diga o que eu realmente devo fazer, qual é realmente o tipo, né? Porque esse médico, ela me explicou que ela fez assim, não sei se foi um ultrassom, uma consulta, um negócio que fez que mostra totalmente o couro cabeludo. Eles vão pesquisar qual é o tipo de alopecia que a pessoa tem. Antes da gente buscar tipo assim, qualquer coisa, passar óleo, passar qualquer coisa, gente, é melhor ir no médico especialista, porque assim a gente não fica frustrado, não gasta dinheiro à toa, né? A melhor coisa a se fazer. Então, eu tava olhando aqui qual é o tipo de alopecia mais comum que existe, né? Uma das mais comuns que existe é aquela que é a alopecia que a pessoa adquire por questão genética, que é a androgenética. Então, esse tipo de alopecia, às vezes a pessoa geralmente adquire mais o pai, né? Porque, infelizmente, né? Geralmente a parte que mais é afetada com essa questão, né? Da questão, assim, de queda de cabelo mesmo, de calvície, geralmente são os homens, né? Mas como a gente também tem a questão da genética do pai e da mãe, isso aí acaba atingindo tanto homem como mulher,
É engraçado que eu achava que... Porque, assim, meu pai era muito careca. Eu tenho um irmão muito careca também. Alguns irmãos careca. E o meu... E também, assim, eu tenho um irmão que é muito, muito careca. Ele é aquele bem próximo de idade, assim, comigo. E eu nunca pensava que a gente, sendo mulher, poderia ser atingido pela calvície do nosso, né, genitor, tá? Da pessoa, assim, né, da nossa família. Que a gente geralmente pensa que ser mulher, né, a gente tá livre de algo assim, mas não é verdade. Se o pai teve e você tá tendo algum tipo de problema como o meu, provavelmente, né, é um problema, pode ser um problema genético. Eu acredito realmente que o meu seja um problema genético, né? Porque, como eu disse, na minha família tem muito, meus irmãos, a maioria, são tudo careca e meu pai também era. Então, eu tava lendo que essa alopecia androgenética, ela vem, né, como eu disse pra vocês, de fatores genéticos. Então, é muito importante a gente saber qual é, né, qual é que tá nos afetando. No meu caso, eu não sei, como eu disse, não fui ainda procurar saber, ainda não fui no médico especialista. Tem outro tipo de alopecia, eu descrevi aqui, vou descrever assim as 3 tipos de alopécias que são mais comuns, assim, que são mais comuns, né? Que são aquelas que a grande maioria das pessoas tem. Eflúvio tologeno aguda. Esse tipo de alopécia, ela é aquela que acontece quando a pessoa está em algum período, tipo emocional. Às vezes a pessoa está passando um momento difícil emocionalmente, né? E a gente cai muitas vezes as nossas taxas de imunidade, fica mais baixa. E aí a pessoa tem aquele tipo de queda de cabelo. Não sei se você já passou algo assim, ou se você já conviveu com alguém que tenha acontecido isso, da pessoa ter muita queda de cabelo em um momento difícil que ela estava passando da vida dela. Então, existe sim um tipo de alopécia também, que é aquela que afeta a pessoa nesses momentos, quando a pessoa tá ali com a sua, como se diz, passando algum tipo de problema, de gatilho, alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Alopécia também flúvio talaego, gente, é meio complicado falar esse nome. Flúvio talaego crônica, tá? Essa é um tipo de alopécia que a pessoa... você já viu pessoas que foram perdendo o cabelo? Tipo assim, não fica com aqueles buracão, mas o cabelo sempre muito ralo e aquela perda de cabelo que não tem, parece que não acaba mais, passa meses e passa anos e a pessoa tá com aquela perda de cabelo. Pois é, essa aqui é uma tipo de alopécia crônica, que eles dizem, né, que é crônica, e que a pessoa, né, fica sempre anos e anos, e não é por uma questão nem emocional e nem por uma questão genética, eu acredito, né, não é a androgenética, né, é por causa dos pais e tal. Esse é outro tipo de alopécia. Eu realmente não vi a descrição do que seria, né, por qual motivo, né, que a pessoa tem esse tipo de alopécia, mas é um tipo de alopécia que se dizem que é crônica. Eu já vi muitas pessoas, já conheci pessoas com cabelo bem ralinho, gente, que você vê o couro cabeludo da pessoa. Se vocês observar o meu cabelo, né, ele aqui pra trás, ele é cheio. Ele tem alguns buraquinhos, tem, mas é pouco, né? Mas assim, daqui pra cá, ele é cheio, meu cabelo. Meu cabelo não é um cabelo tipo assim, não tenho esse tipo de alopécia, mas eu tenho um tipo de alopécia que eu acredito que seja essa androgenética por conta, né, da parte do meu pai, que é muito forte mesmo essa questão da calvície, né? Então, minha gente, é isso. Como eu fiz o vídeo e já ouvi muita gente falar, Maria, usa seu cabelo natural. Ai, porque... Gente, olha, eu vou ser sincera, né? Vou ser sincera, eu acho que a gente precisa muito se sentir bem. Não ir nessas questões de, ai, todo mundo tá usando... Eu vou ser sincera, se eu estivesse com o meu cabelo todo assim, sabe, normal, porque é uma coisa que eu quero muito, né? Incomoda a gente, não é assim, dizer que a gente dizer que é uma coisa legal, não é. Porque assim, no meu dia a dia, em casa eu não vivo de laser 24 horas. Mas assim, é muito legal você deixar seu cabelo, você tem em casa, né? Você ficar ali com seu cabelo normal, você não tá, sabe? Não tem nada de errado, tá tudo ok, tá tudo certo.
Mas, como eu tava dizendo pra vocês, se eu tivesse todo o meu cabelo, minha gente, eu amo usar laser, eu gosto de usar laser, eu acho bonito, acho que você já tá muito prático, na verdade, pra mim, eu acho uma coisa assim, uma das coisas mais práticas que eu acho com relação ao cabelo, as lasers, eu gosto, né? Não é que todo mundo tem que gostar do que eu gosto, nem que todo mundo tem que fazer o que eu faço, mas como eu tava dizendo, é uma coisa que eu realmente gosto, né? Então, assim, mesmo que eu arrumar meu cabelo, não vou deixar de usar minha laser. Mas, mesmo que eu, né, faça meu tratamento, então eu acho assim, o importante é você se sentir bem, você se sentir bem. Sua autoestima tem que estar bem, minha gente. Não o que os outros acham, ou porque, porque... Não, eu acho assim, importante é o que você acha, que você tá se sentindo. Então, é isso, né? Eu, assim, por mais que alguém fale, ai, Maria, o seu cabelo não fica... Mas, gente, olha, não tem quem não vai observar. Isso é de nós, seres humanos. Eu, particularmente, se eu ver uma pessoa, mulher, porque chama muita atenção por sermos mulher. Se a gente vê uma mulher na rua com essa falta de cabelo assim na frente, gente, né, a gente chama atenção, porque geralmente mulher, a gente espera que ela esteja sempre cabeluda, né, gente, com a cabeça cheia de cabelo. Isso é o natural, né, que devia ser natural. Mas infelizmente a gente também é afetada, né, por essas questões genéticas aí, como eu estava dizendo para vocês. Mas só que eu, sinceramente, eu não me sentiria à vontade de estar na rua com o cabelo, sabe? Porque chama atenção, gente, não é nem maldade das pessoas, né? Realmente chama atenção, as pessoas olham, as pessoas... nós somos esse ser humano curioso, então as pessoas olham e eu acho que não tem necessidade disso, né? Me expor dessa maneira, saindo na rua, sendo que eu posso me colocar minha laser, da cor que eu quiser, eu uso clara. Mas assim, né, gente, eu posso usar a cor de laser que eu quiser, então assim, eu não acho que tenha necessidade disso, né? Mas é um assunto que é uma coisa que eu realmente quero tratar e tenho trazido esse assunto aqui pra vocês, porque eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso e só a gente que passa por uma situação assim é que sabe, porque não é legal, ou por mais assim que a gente tenha a nossa autoestima, né, em alta, e a gente se cuide, e a gente fica bonita, a gente mais, sabe, falta alguma coisa, né? Você coloca laser, ok, se você estiver em casa, se você sair, né, você tá com a laser, ninguém tá vendo ali, mas falta, né? Então, é isso, minha gente, tem muitas mulheres que passam por isso aí, assim como eu passo, e o importante é você realmente buscar, ainda que, poxa, nem todo mundo tem condição de fazer, gente. Vamos ser sinceros aqui, nem todo mundo tem condição de fazer um tratamento, porque eu não sei quanto custa um tratamento no Brasil. Aqui eu vi alguns preços de médicos aqui, o mais barato custava 100 euros. 100 euros, eu não sei quanto custa um médico, né, um tricólogo no Brasil, mas aqui, como eu disse pra vocês, é de 200 a 100 euros. Então, 100 euros, minha gente, são aí mais quase 600 reais, né? Imagina, 200 é quase R$ 1.000. Então, eu no Brasil, eu não sei quanto custa um médico desse, um tricólogo, né? Então, assim, nem todas as mulheres têm condições de cuidar, né? Como é que se diz? De tratar a alopecia. E nem sei se realmente, minha gente, tem uma cura, porque eu vejo mulheres aí que têm condições financeiras, tipo a Gretchen mesmo é uma delas. Ela tá sempre usando laser, sempre colocando o topo, né? Eu vejo que eu não sei se ela fez uma tatuagem aqui na frente, gente, porque a gente vê que não parece muito ser o cabelo dela, mas a gente vê que ela perdeu muito cabelo aqui na frente. E, assim, ela consegue, né, tá sempre arrumando o cabelo dela, sempre mudando o visual dela e tal, mas ela é uma mulher que tem dinheiro. E as mulheres que não têm dinheiro, eu acredito assim, se você, tudo que a gente quiser e a gente acreditar, a gente consegue. Porque nem sempre, eu não sei, minha gente, se a alopécia, essa androgenética, se realmente ela vai dar certo com porque essa Gretchen já fez umas 2 vezes aí ou mais esse transplante capilar. Eu não sei se ele cai novamente, porque é uma coisa que eu percebi, né, que é uma luta que você vai ter constante com isso aí. Não é uma coisa que, eu vou tratar hoje, amanhã,
tá tudo resolvido. Pelo que eu vi de algumas pessoas, eu vi uma moça falando que ela toma remédio para alopecia, mas a alopecia dela não é essa androgenética, não é essa né, que deixa a mulher bem, bem careca mesmo, tá? A dela é aquela que deixa os fios de cabelo mais ralo, cabelo ralo, né? O cabelo tá sempre em constante queda. E ela dizendo assim, ela não pode parar de tomar o remédio, ela tem que tomar esse remédio, tipo assim, pro resto da vida, entendeu? Não é uma coisa que tenha cura. Então, assim, pelo menos essa moça que tava tomando os remédios, ela é uma pessoa que tem acompanhamento médico e tudo, então a gente precisa entender, se você, de qualquer maneira, né, invista numa laser, que é o melhor investimento, porque esses tratamentos, como eu já falei, eu ainda não busquei pra mim, Maria, aqui, o tratamento, tá, gente? Eu não ouvi a opinião médica, mas eu vejo a experiência de muitas pessoas que lidam com esta doença, mas com esse fator genético aí, porque essas pessoas, elas, infelizmente, né, têm uma luta constante. Quantas vezes eu vi notícia que a Gretchen fez esse transplante capilar, e até hoje, minha gente, ela tá aí nessa luta com, né, o cabelo dela, ela tem que colocar um topo, ela faz mega hair quando o cabelo dela, que eu acho a pior besteira, é melhor você usar uma laser do que usar mega hair. O meu cabelo recuperou bastante, bastante, porque eu já tava com falhas até no meio do meu cabelo, gente. Meu cabelo aqui, ó, aqui é porque ele saiu na raiz mesmo, não vai voltar mais. Mas aqui atrás, olha, o meu cabelo já tá bem cheio, tá natural, não uso mais nada nele, só lavo e tudo. Ó, meu cabelo é bem cacheadinho, ó, e ele fica, olha, tá bem grande, ó, meu cabelo bem cacheado. Então, essa aqui não volta mais, ó, assim, pelo menos até esse momento, né, gente? Aqui um tratamento, vamos ver o que o médico vai dizer. Um transplante, alguma coisa pode até voltar, talvez até temporariamente. Mas todos os tratamentos que para alopecia que eu vi, gente, é algo que você tem que levar pro resto da vida. E na minha experiência, o mega hair piora muito, muito mesmo. Porque há uns anos atrás eu usava o mega e eu tinha esse aqui, ó, de perda de cabelo, tá? Era só isso aqui, antes do mega, era esse aqui, ó. Tipo 1 centímetro mais ou menos. Mas é percebível, se você perder 1 centímetro da frente do seu cabelo, se percebe. As pessoas falam, não, percebe não. Gente, percebe sim. Pode até parecer que a pessoa raspou de propósito, pode parecer, mas percebe, não tem jeito. Então, lógico, tinha gente curiosa que me perguntava, mas o que aconteceu com o seu cabelo? Nossa, me sentia tão constrangida. Isso eu usava mega nessa época. E foi a época que eu morava em Fortaleza, usava mega. Tem até fotos aí nos shots, gente, com eu e meu marido, que eu usava mega hair. Então foi um período que meu cabelo foi só detonando mesmo e foi ficando maior, tá? Essas entradas aqui. É isso, mas vocês veem que aqui atrás, ó, parei de usar mega faz muitos anos. Já tem já aí, desde 2020 por aí, que eu parei de usar mega, uns 5 anos ou mais. E eu já não tenho mais, olha, aqui atrás ele tá bem cheio, o problema realmente todo é aqui, essa parte aqui da frente, como vocês estão vendo. Mas é isso, minha gente, eu vou buscar saber a opinião médica pra mim, mas eu acompanho muitas pessoas que já lidam com esse problema, assim, fazendo tratamento médico, tomando remédios, e elas sempre dizem a mesma coisa, é uma luta que você vai enfrentar pro resto da vida. Mas o meu conselho é, se você estiver passando pela mesma situação, não se desanime, busca a melhor versão de você mesmo, né? Busque investir o dinheiro numa laser que não tá tão cara, gente. Às vezes a laser mais curta você consegue comprar, entendeu? Vá buscar um tratamento médico, sim, com certeza é o primeiro deles. Mas eu digo pra vocês, tudo que eu tenho ouvido é que é uma coisa que você vai lidar pro resto da sua vida com isso aí, porque é um fator genético, né? Então, se você tem a sua laserzinha, né, se arrume, se ame, e é isso, minha gente. Não tá preocupada com os outros, nem com o que os outros vão pensar, nem com o que os outros vão deixar de pensar. O importante é que você não perca, né, a sua autoestima e se sinta realmente bonita e se sinta confortável, minha gente, porque não adianta você dizer assim, eu tô me sentindo bonita.
tô me sentindo linda, eu vou sair, por exemplo, né? Eu vou lá pra fora, às vezes a pessoa tá com muita perda de cabelo. Ah, não quero comprar uma laser, eu vou me assumir assim mesmo, vou ficar assim e vou sair. Depois você vai chegar na rua. Gente, tem tanta gente má, perversa nesse mundo. Você pode passar um constrangimento de alguém ficar rindo de você, porque acontece, infelizmente, né? Você pode passar qualquer constrangimento. Então, o que eu digo é se proteja, cuidando de você, né? Sendo a sua melhor versão, tá? Independente de ser com laser, né? Mas seja a sua melhor versão de você mesmo, não perca sua autoestima, não deixe de se amar, de se cuidar por um fator desse. Busque realmente, né? Um médico, alguém que possa te ajudar, te dando pelo menos alguma orientação médica. E mesmo que você não possa fazer um transplante e que o médico vá te dizer que o transplante resolva o problema de uma vez ou não resolva, porque infelizmente, gente, eu não acredito, tá? Que o transplante vai resolver um problema, porque tantas pessoas, tanto os homens também que já aconteceram de fazer transplante, depois cai tudo de novo, porque eu disse, é um fator genético. Então a gente entender a realidade, gente, é a melhor coisa, né? A melhor coisa é a gente assumir a realidade. Poxa, a realidade é essa, mas o que eu vou fazer com ela, né? Eu vou me deprimir, eu vou me jogar pra baixo? Eu não, eu vou, quem quiser me aceitar, sim, que me aceite, mas que eu vou me amar e me cuidar, eu vou. Então pronto, minha gente, é assim que a gente precisa, né, levar a nossa vida. Esse foi meu vídeo de hoje, trazendo meu relato aqui pra vocês sobre a alopécia, gente.